Olá, boa noite, tudo bem? Militar bate em árvore e morre na BR-146. Balanço do feriadão das rodovias mineiras mostra que 21 pessoas morreram em 260 acidentes registrados. Homem que teria deixado de pagar conta em casa de prostituição é detido nu na JK. Além do preço, consumidores devem observar a qualidade do arroz para não levar para casa grãos com larvas e caruncho. Dengue já fez mais de 700 doentes em Patos de Minas esse ano. As restrições no período da Piracema. Eleições, o que diz a última pesquisa para a corrida eleitoral em Patos de Minas? Urnas são carregadas e distribuídas às zonas eleitorais. Com balanço acumulado, Patos de Minas confirma mais 43 novos infectados de Covid-19. Tem também análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Nesta terça-feira, um militar morreu na BR-146. O terceiro sargento Danilo Henrique Coimbra é de Patos de Minas e servia no batalhão de Uberaba. O condutor, identificado como Danilo Henrique de Coimbra, 35 anos, transitava de Araxá sentido a Patos de Minas, quando no quilômetro 1 da BR-146, possivelmente teria perdido o controle direcional, ido para a contramão de direção e batido em uma árvore. Pelo estudo prévio que fizemos, pela cinemática do acidente, o veículo que estava vindo de Santana de Patos, sentido Santana de Patos a Patos de Minas, ele deve ter perdido o controle, atravessado a pista a contramão e colidido com a árvore do outro lado da via. A vítima ficou presa às ferragens e constatamos o SAMU esteve no local onde foi constatado o óbito do condutor. Danilo era natural de Patos de Minas e servia ao batalhão de polícia militar como terceiro sargento. Ele é o 4º batalhão vindo para Patos de Minas, uma vez que ele é natural de Patos de Minas. O corpo, que ficou preso às ferragens, foi levado para o Instituto Médico Legal para os procedimentos necessários. Foram divulgados nesta terça-feira os balanços dos acidentes registrados pelas Polícia Militar Rodoviária e Polícia Rodoviária Federal no feriadão de finados nas estradas mineiras. 21 pessoas morreram em 260 acidentes no estado. Pelo balanço da Polícia Militar Rodoviária, foram 11 mortes e 129 acidentes entre a meia-noite de sexta-feira e o final da noite de segunda-feira nas rodovias estaduais mineiras. Foram abordados quase 25 mil veículos. 297 carteiras de habilitação foram recolhidas. 423 carros e motos removidos. Ainda foram recuperados 10 veículos roubados ou furtados. Cumpridos 5 mandados de prisão e 11 pessoas detidas por tráfico de drogas. 900 militares foram empenhados na Operação Finados. Nas estradas federais que cortam Minas Gerais, no feriadão, a Polícia Rodoviária Federal registrou 131 acidentes. 10 pessoas morreram e 177 ficaram feridas. Dos 10 acidentes, que ocasionaram aí os 10 óbitos, nós tivemos aí que 5 foram resultado de colisão frontal. Colisão frontal é aquela em que o motorista normalmente está realizando uma manobra que ele não teria segurança para realizá-la, ou está fazendo uma ultrapassagem numa faixa contínua ou num local em que as condições do trânsito não dariam segurança, e ele insiste e ao realizar essa ultrapassagem e essa manobra, ele se choca de frente com outro veículo e normalmente é um acidente que tem mais letalidade mesmo, porque resulta num somatório de forças. Mas tivemos também mortes, então 5 foram os acidentes, e nesses 5 acidentes de colisão frontal nós tivemos 5 óbitos. E nós tivemos outros acidentes também com óbitos, colisão traseira, uma colisão lateral, um atropelamento de pessoas, um tombamento de carga, em que o motorista veio a falecer também, e uma colisão transversal. Foram fiscalizados mais de 8 mil veículos. 5 pessoas foram presas por embriaguez e 37 multadas.
Ao todo, 442 motoristas foram multados por ultrapassagem proibida. Na nossa região em especial, não tivemos maiores intercorrências, apesar de que tivemos um acidente também envolvendo danos patrimoniais, e é um acidente que poderia ter sido evitado. Havia um caminhão na pista, mas estava devidamente sinalizado, e o motorista que foi fazer uma manobra lá e não percebeu que o caminhão estava lá, colidiu primeiro contra o cone que estava sinalizando aquele caminhão que estava parado na pista, e depois colidiu contra o caminhão. E aí nós tivemos desse acidente aí, o motorista do veículo e um passageiro ficaram com lesões leves, e um terceiro passageiro nem chegou a ter lesão nenhuma, e o motorista do caminhão também não teve nada. Como no ano passado não teve feriado prolongado, os balanços não foram comparativos. Um homem nu foi preso na Avenida JK, em Patos de Minas. Ele teria deixado uma casa de prostituição sem pagar a conta. Um homem acabou sendo flagrado pela polícia sem roupa. Tudo teria acontecido da seguinte forma. Ele teria ido até uma casa noturna aqui em Patos de Minas. Por lá, teria feito uso de bebidas alcoólicas e ainda teria feito 2 programas sexuais. A partir daí, vai dali, vai daqui, aquela empolgação toda, ele acabou passando do limite. E na hora de pagar a conta, ele acabou falando que não tinha dinheiro e não ia pagar. Acabou tentando fugir. Mas aí nessa tentativa de fuga, ele acabou sendo pego. Olha só nessas imagens. A gente consegue ver que as roupas dele estão aí no chão. Após isso, ele ficou apenas com uma pequena toalha e aí ele teve que fugir do local. A polícia então abordou esse homem, ele passou todas essas informações e ainda apontou qual era a casa noturna que ele teria ido. A partir daí então, os militares foram até esse local e por lá as pessoas que presenciaram o fato informaram que realmente esse homem teria feito 2 programas sexuais e ainda a conta dele seria no valor de R$850. A partir de então, esse homem teria dito que teria sido agredido pelas 2 garotas de programa. Essas 2 garotas, uma tem 24 e a outra tem 34 anos. Elas acabaram sendo levadas para a delegacia aqui em Patos de Minas. Na sequência, cafeicultores estimam safra recorde. As restrições da pesca na Piracema. E dengue já fez mais de 700 doentes aqui em Patos de Minas esse ano. Com o período chuvoso, uma outra preocupação: dengue. Esse ano, mais de 770 patenses foram diagnosticados com a doença. O número de doentes em Patos de Minas esse ano é de 773, bem menor que os quase 4.000 registrados em todo o ano de 2019, o maior da história do município, onde 5 pessoas morreram em decorrência da dengue e 1 por febre chikungunya, que também é transmitida pelo Aedes aegypti. Mas a dengue é uma preocupação. Por isso, agentes do programa de combate à dengue estão mobilizados e têm realizado mutirões nos bairros, recolhendo materiais que podem servir de criadouros para o mosquito. E aí vale a ajuda de todo mundo nessa luta. Teve início neste mês o período de Piracema, quando as espécies de peixes nativos da região começam a reprodução. Com isso, a atividade de pesca fica restrita até 28 de fevereiro do ano que vem. A portaria do Instituto Estadual de Florestas, IEF, de número 156, de 13 de outubro de 2011, prescreve as normativas para regulamentar a pesca nas bacias hidrográficas dos rios Grande e Paranaíba, que ficam no estado de Minas Gerais, durante o período chamado de Piracema.
O período de Piracema teve início no dia 1º de novembro e segue até o dia 28 de fevereiro de 2021. Durante esse tempo, a atividade de pesca sofre algumas restrições. Por exemplo, a proibição da captura de espécies nativas da região. Esse é o período, decretado aí do Defeso, em que deve-se respeitar as restrições à atividade de pesca, com o objetivo de garantir a reprodução das espécies nativas das bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais. Dentre as restrições estão a proibição da captura, transporte e armazenamento de espécies nativas da bacia hidrográfica dos rios Grande e Paranaíba, além da proibição de pescar por todas as categorias e modalidades dos trechos do rio Paranaíba e do rio da Prata, como indicado no artigo 3º da portaria. Além disso, o pescador deve estar atento aos equipamentos que pode utilizar para os casos em que a atividade esteja regular. O peixe nativo está em período de desova, de reprodução, ele vai subir o rio para fazer essa desova, então ele não pode ser capturado. Aqui na nossa região nós podemos dar alguns exemplos, como o dourado, o surubim, o mandi. Todas essas espécies são espécies nativas aqui das bacias, da nossa região, e essa atividade de pesca, então, ela sofre restrição nesse período. Essas espécies não podem ser capturadas. Por fim, atentar-se às recomendações da Polícia Militar de Meio Ambiente, que também trabalha para fiscalizar e coibir as atividades de pescas irregulares. São muitas operações, nós já iniciamos esse trabalho, durante esse período nós estaremos focados nessa fiscalização, atividade de pesca. Ontem a gente pode destacar aqui uma ocorrência ali no Rio da Prata, com prisão de 3 pessoas, com apreensão de embarcação, de pescado, de material utilizado na pesca. Lembrando também que tem infrações, autuações para caso essas pessoas insistam em praticar a pesca em local proibido ou desobedecendo o que consta em portaria, existe a previsão de autuação e ainda existe a previsão de crime, Então a pessoa, além de cometer uma infração administrativa, comete um crime e vai responder perante a justiça, e perante o órgão competente. As condições climáticas têm favorecido a produtividade do café na região e a projeção para a próxima safra é de recorde. Segundo dados da Conab, a última colheita de café da safra 2020 no Brasil ficou entre 57,2 milhões e 62 milhões de sacas beneficiadas. O estado de Minas Gerais, maior produtor de café arábica do país, foi responsável por 30 milhões de sacas, representando assim 75% da produção total do país. Essa propriedade, que fica na região de Paraíso, conta com 20 hectares de café irrigado. O produtor Inácio ficou satisfeito com o resultado da última safra. Está dentro da nossa expectativa, a colheita foi boa. Nós colhemos na faixa de 52 sacos por hectare, numa área irrigada. A produtividade foi boa, a qualidade foi boa, conseguimos colocar o café a R$600 a saco. Segundo Felipe Santinato, pesquisador agronômico, mesmo com os bons resultados, a safra passada ainda sofreu. Os efeitos climáticos ocorridos nessa safra influenciaram e vão influenciar ainda mais a safra que vem, principalmente pela ausência de chuvas ou um período de déficit hídrico muito prolongado. Esse, de certo, foi o principal fator. Ainda de acordo com o pesquisador, o produtor que não efetuou a irrigação correta das plantas acumulou prejuízos. Felipe ainda estimula que a prática seja feita de forma correta. Saber fazer a irrigação como ela deve ser feita, seguir os métodos estabelecidos para estar suprindo a água adequadamente. Hoje o produtor que suspendeu a água no meio do ano, para seja lá qual for o motivo, para fazer uma colheita de café de chão não molhar ou uma outra prática de estresse, se arrependeu porque essa falta d'água em determinado período foi impactante demais na sua produtividade, vai produzir pouco ano que vem. E com relação ao manejo também, a gente orienta sempre o melhoramento
melhorar a estrutura do solo, fazendo a subsolagem onde se deve, a escarificação onde se deve, o uso da matéria orgânica em doses significativas para estar beneficiando o solo, a cultura de cobertura também, algumas situações indicadas para você estar tentando driblar os períodos de seca, que esse ano foi muito drástico. Até o momento, as chuvas contribuíram para a nova safra de café arábica na região de Patos de Minas. No entanto, Inácio vai aproveitar essa safra para cuidar das plantas e para que, em 2022, a colheita seja recorde na fazenda, acima de 54 sacas por hectare. Esse ano nós estamos trabalhando com o sistema safra zero, ou seja, você tira uma safra alta, você faz um desponte, ou seja, uma intervenção baixa na lavoura, que aí você quebra a dominância dos ramos plagiotrópicos e faz um corte em cima, cortando, tirando a dominância do ortotrópico. Então você força a planta a emissão de brotos novos. Fizemos um desponte lateral com um decote mais alto, sabe? Visando a recomposição da planta para a safra 2022. Mesmo diante da pandemia, o produtor e agrônomo acredita que o cenário tem sido e vai continuar bom para o agronegócio. O Brasil, como o maior produtor de café do mundo, com certeza vamos continuar como os maiores produtores de café do mundo. Não só de café, mas de uma maneira geral de todos os cereais. Em 2022 a gente quer colher até acima do que colhemos esse ano. Na sequência, futebol. Atlético é despachado pelo Palmeiras. Cruzeiro recebe reforço e treina para encarar Botafogo de São Paulo. E a empresa mobiliza clientes e faz festa da criançada em Patos de Minas. Futebol. Os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro sofreram revés na última rodada. O Atlético foi engolido pelo Palmeiras na casa do adversário. Para a próxima partida, Sampaoli não poderá comandar a equipe à beira do gramado. Os jogadores do Atlético tiveram tempo para treinar. Sampaoli teve tempo para estudar o adversário. Mas a equipe alvinegra não conseguiu frear o destemido, rápido y creativo Palmeiras. Hoy el equipo hace rato que no es contundente, entonces lamentablemente el rival siempre está adelantándonos emocionalmente en el juego. Nosotros nos desesperamos y eso nos hace imprecisos e nos hace totalmente vulneráveis. Vulneráveis na defesa, sem ofensividade no ataque. Faltou muito ao Atlético, que pagou caro por isso. 3-0 na Arena do Palmeiras. Rafael Veiga abriu o placar aos 19 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, Rony aproveitou o contra-ataque e ampliou o marcador aos 25 minutos. Pouco depois, livre, Wesley assinou o dele. Com o resultado, o Atlético continua na terceira posição, com 32 pontos. O Fluminense aparece em quarto, com a mesma pontuação, mas o Galo tem mais vitórias. O Inter lidera com 35 pontos, seguido pelo Flamengo. O Atlético tem menos um jogo que os 2 primeiros colocados. O próximo jogo do Atlético é contra o Flamengo, mas Sampaoli não poderá comandar os alvinegros, pois está suspenso. Recebeu o 3º amarelo. O Atlético enfrenta o vice-líder no Mineirão domingo às 18h15. Ainda entusiasmados com a chegada de Felipão e embalados com 2 vitórias, os jogadores do Cruzeiro querem esquecer o passado e escrever outra história para a Celeste. E chegou mais uma opção para o time de Felipão. Dos últimos 9 pontos disputados, o Cruzeiro conquistou 7. E só uma coisa interessa ao time: ganhar. A gente precisa ganhar. Não tem margem para mais erros. O que a gente poderia ter errado, né, a gente já errou. Agora é focar no objetivo, que são as vitórias. Para isso é preciso ganhar o ritmo da Série B e ter mais envolvimento da equipe. Jogando uma Série B, a parte física tem que prevalecer.
Eu acho que isso é muito importante, e quando todo mundo está comprometido, sabendo que tem que se preparar, que tem que se doar dentro de campo, eu acho que as coisas evoluem bastante. O Filipão chegou, tocou nesse assunto, falou que a gente precisava de jogar mais unido, jogar mais junto, e é o que a gente está tentando fazer. A Celeste também recebe reforço para tentar resolver o problema ofensivo. William Potker já treina com os novos companheiros. Estava no Internacional treinando normalmente. Com boas condições físicas, pode ser relacionado por Felipão. Realiza um sonho, né? Uma camisa de tamanha grandeza, então fico muito feliz, me sinto privilegiado de estar usando essa camisa, então espero representá-la da melhor forma possível, com muita força, muita dedicação e sempre pensando nos objetivos do clube. Um grupo bom, né? A gente vê que tem grandes jogadores, né? A gente vê também o perfil dos jogadores, como o Fábio, um cara do bem, até mesmo o Marcelo Moreno, o Manuel, são grandes jogadores que nosso elenco tem. E a gente espera, com esses jogadores, né, com a ajuda do professor Felipão, a gente voltar à elite do futebol brasileiro. O próximo jogo do Cruzeiro acontece na sexta-feira, fora de casa, às 19h15, contra o Botafogo de São Paulo. A American Car realizou uma ação durante o mês de outubro e nesta terça-feira fez a alegria de dezenas de crianças. Uma caminhonete lotada de brinquedos para a criançada. Tem como não ficar feliz? Feliz. Gostou do presente? Um quebra-cabeça. Hoje foi um segundo dia das crianças para você? Como que você se sentiu? Bem. Gostou de comemorar, de ganhar mais um presente? Você ficou feliz? Foi um momento feliz. Primeiro fizemos oração com as crianças e todos receberam. Você vê a alegria das crianças, que é o mais importante. A ação foi promovida pela American Car. Durante todo o mês de outubro, a empresa se propôs a doar um brinquedo a cada carro vendido. A ação ela veio dentro dos princípios da American Car, né, de ser uma empresa solidária, uma empresa que retribui à sociedade o que a sociedade tem feito pela gente. Tem 12 anos que Patos recebe a American Car muito bem aqui, então a gente de alguma forma tem que retribuir isso para a sociedade. Então essa ação foi uma forma de retribuição, um agradecimento à sociedade pela confiança depositada na American Car, pela confiança na empresa. Então a gente fez essa ação com o intuito realmente de contribuir com a sociedade de alguma forma. E foram muitos brinquedos. A entrega aconteceu na área externa da igrejinha de Nossa Senhora da Abadia. Uma por uma, as crianças receberam os presentes. A American Car comprou e hoje viemos entregar um brinquedo para cada carro vendido na nossa loja. Seja carro novos, seminovos, importados. Então, para cada carro vendido, a gente comprou um brinquedo. Nós tivemos a participação aí de mais de 130 brinquedos distribuídos hoje para a sociedade. Então, assim, a gente está muito satisfeito. Foi um retorno muito bacana dentro do mês, que a gente contou aí com a ajuda da sociedade. Para cada carro que a pessoa ia lá comprar, a gente conseguia contribuir com um brinquedo para a sociedade. As máscaras escondiam os sorrisos, mas pelo olhar dava para ver a felicidade de quem doou e de quem recebeu. É uma gratificação gigantesca. A gente chegar aqui, a gente fala que o arroz e o feijão é o essencial, muita gente contribui, mas o brinquedo, ele representa da mesma forma que o arroz e o feijão. Ele traz uma alegria, ele traz uma satisfação para a criança, e ver a gente entregar isso e ver as crianças poder já sair brincando, sair se divertindo com isso, não tem preço não. Já tem análise da notícia. Vamos falar sobre Covid e sobre larvas e carunchos encontrados em pacotes de arroz em supermercado em Patos de Minas. A gente começa agora com o quadro Análise da Notícia, falando sobre as principais notícias de Patos de Minas e região. Daqui a pouquinho a jornalista Ludmila Bahia vem aqui para falar mais com a gente aqui sobre isso, mas antes a gente já coloca na tela os dados sobre o coronavírus aqui em Patos de Minas. Vamos dar uma olhada.
Hoje a gente traz os dados do dia 29, porque na sexta-feira, no sábado, no final de semana e ontem, né, que foi feriado, o site Painel Coronavírus e a assessoria de comunicação da Prefeitura não fizeram a atualização desses dados. Então hoje a gente tem uma diferença aí, já que a gente sempre costuma analisar as 24 horas dos dados do coronavírus, então a gente tem uma diferença maior em relação aos dias. Em relação aos casos tratados, a gente teve um aumento aí nos casos tratados, nos casos confirmados também, teve uma diminuição, uma pequena diminuição no número de casos internados e em relação aos óbitos, que permanecem em 68. A diferença também aí em relação a esse item óbito a ser lançado, que hoje a gente volta para aquele informativo anterior que não continha esse dado. Agora a Ludmila Bahia já está aqui comigo para a gente conversar sobre isso. Oi, Ludmila, boa noite, tudo bem? Boa noite, Jéssica. Boa noite para todos que acompanham o NTV News agora com a análise da notícia. Você já com a tela dos números da Covid-19 em Patos de Minas, tivemos um acumulado, bem como você disse, Jéssica, pois desde sexta-feira a gente não tinha aí essa tela que estávamos com ela na tela agora e vamos vê-la de novo, porque de sexta novos casos em 4 dias de Covid-19, mantém-se o número de óbitos confirmados em 78. A gente questionou e criticou essa questão do óbito a ser lançado nesse boletim, nessa demonstrativo desta terça-feira. O óbito a ser lançado, portanto, foi retirado aí pela Prefeitura de Patos de Minas. Com relação às pessoas se recuperando em casa, temos um número praticamente estável, menos uma pessoa com relação ao boletim de quinta-feira. Com relação a pessoas curadas da Covid-19, tivemos aí mais 47 pessoas. E com relação às internações, a gente percebe também uma diminuição, como você bem disse, Jéssica, de 16 para 13 no total, principalmente diminuição de internações em leitos de UTI em Patos de Minas. Ludmila, a gente sempre tem uma preocupação em relação a esses finais de semana prolongados por conta de feriados, né? A gente mostra agora como que está a ocupação hospitalar aqui em Patos de Minas, que é aquela outra tela que a gente sempre mostra aqui no NTV News. A gente consegue ter uma diferença aí no número da ocupação total, mas qual que é a análise desses outros dados? Pois é, Jéssica, a gente até tinha comentado desse número e dessa forma de inserção dos dados, de carregamento dos dados na sexta-feira ao vivo aí no NTV News, que a Prefeitura tinha colocado nesse boletim e até trazido aí de uma forma mais clara esses percentuais, colocando também pacientes de outros municípios, só que ela voltou de novo aí nesta terça-feira para pacientes confirmados e suspeitos somente de Patos de Minas, por isso que às vezes fica um pouco confuso essa questão da análise do percentual, porque a gente não sabe a implicação ou a quantidade de pacientes totais internados em Patos de Minas que impacta diretamente na ocupação de vagas, leitos clínicos e de UTI. Mas com essa diminuição aqui, que a gente não sabe exatamente, né, se temos essa diminuição no total, porque Patos de Minas recebe pacientes de outras cidades, de outros municípios, tanto para tratamento da Covid-19, como de outras doenças em leitos clínicos e de UTI, a gente percebe alguns percentuais aí crescendo, outros diminuindo com relação a leitos de UTI. Olha só aí na tela, a gente percebe quando analisa públicos e privados, a gente tem o mesmo percentual, quase 39% do dia 30 para o dia 3, com relação quando a gente analisa só hospitais públicos, a gente tem um alívio maior. E, Jéssica, uma pesquisa da UFMG em parceria com o Instituto CUNUME, ela disse o seguinte, que Minas Gerais viveu 3 picos de mortes por Covid-19. O primeiro foi em 14 de julho, depois em 9 de agosto e depois 26 de setembro. E a estrutura hospitalar disponível, principalmente na rede pública, teve uma grande influência para diminuição ou para evitar que 25%
de pessoas pudesse vir a óbito em decorrência da Covid-19. Então, toda essa estrutura, todo esse chamamento, toda esse pedido para que Patos de Minas se reestruturasse melhor com relação a leitos de Covid-19 tinha como resultado exatamente isso que a gente está vendo agora, né? A gente tem condições de receber pacientes de outras cidades, tem condições de tratar tanto em leitos clínicos quanto em leito de UTI, e por muitos meses vivemos aí num sufoco danado. Então, o que a gente percebe são números favoráveis com relação à ocupação hospitalar, mas a gente analisa numa questão do todo, a gente percebe aí que a Covid-19 não tem dado trégua em Patos de Minas, não. Ludmila, agora a gente gira um pouquinho o assunto e a gente fala sobre um problema, né, consumidor. Muitos consumidores relatam problemas aí com frequência relacionados a vício no produto, algum problema, né, identificado no produto adquirido. E a gente tem algumas imagens de produto, então, no caso, são pacotes de arroz que estavam, né, com uma aparência duvidosa, né? Olha só, Jéssica, essas imagens foram feitas por mim. Eu fui a um supermercado comprar arroz e, como todo consumidor, como toda consumidora, nem sempre dá para a gente perceber o que tem dentro de qualquer pacote, mas essas imagens aí estavam muito evidentes com relação a problemas dentro do pacote de arroz. Essas embalagens, essas marcas que eram duas, tinham bichos, aí a gente vê carunchos, na outra a gente encontra larvas dentro do pacote de arroz. Todas as marcas estavam dentro do período de validade, estavam acondicionadas corretamente, não tinha nenhum orifício na embalagem. Eu tive cuidado de manusear as embalagens para poder ver se tinha alguma forma para que esses bichos aí, esses insetos, essas larvas pudessem entrar por algum outro orifício, só que não tinha, estava dentro da validade, não tinha orifício na embalagem, mas a gente pôde ir ver aí com tranquilidade carunchos passeando dentro do pacote de arroz, também larvas dentro do pacote de arroz. Essas marcas, Pato Sul e Vasconcelos, nós tentamos entrar em contato com a empresa que tem uma sede em Patos de Minas, tem uma sede representante em Patos de Minas. Nós não conseguimos falar para saber o que pode ter acontecido com esses pacotes, se foi em algum lote específico, se é com relação à armazenagem, ao tempo de armazenagem do produto para que esses pequenos bichos pudessem estar dentro desses pacotes de arroz, mas a gente continua em busca aí de informações. Mas é aquela questão, a gente trouxe essas imagens de alerta para que o consumidor fique atento, obviamente, com o preço, porque o arroz continua muito caro, mas também com a qualidade, se possível, atestar para evitar de levar para casa esses bichos aí que, com certeza, não farão parte de qualquer refeição. Então, para evitar qualquer dissabor, analisar aí a questão das embalagens, mas a gente continua em busca de respostas dessas empresas, Pato Sul e Vasconcelos, para saber se são lotes específicos ou o que poderia ter acontecido com esses pacotes de arroz encontrados em Patos de Minas. E o consumidor, caso encontre problemas assim, também pode buscar auxílio, não é, Jéssica? Pois é, Ludmila, vale o alerta, né, como você disse, antes de comprar o produto, e o consumidor que já tenha levado para casa esse produto, que é considerado impróprio mesmo para o consumo, ele pode procurar o fornecedor, já que é fácil de ser identificado no produto, quem é o fornecedor desse produto, ou então procurar também o comerciante, no local que ele adquiriu o produto. Durante 30 dias, o fornecedor vai oferecer algumas opções, ou devolver o dinheiro, ou fornecer um outro produto de um outro lote para esse consumidor, e depois desses 30 dias passados, né, se esse problema não tiver sido resolvido, o consumidor pode exigir, então, como que ele quer essa reparação do problema.
se seria pela devolução do dinheiro ou então por um outro produto. Mas aí está o alerta, né? Está na mão do consumidor, então ficar atento na hora de levar o produto para casa e também na hora de exigir os seus direitos. Obviamente, é aquela questão, às vezes a gente consegue perceber, não é, Jéssica, pela embalagem, nem sempre consegue, mas o consumidor, ao identificar, ao ver isso, reclame, busque os seus direitos, obviamente, para que as empresas fiquem atentas para, ao levar esse produto ao consumidor, tenha aí mais atenção com também o controle de qualidade. Isso mesmo. A gente muda um pouquinho o assunto de novo agora, Ludmila, que a gente volta com o Rafael. A gente teve uma interferência na conexão, que ele estava ao vivo aqui com a gente, trazendo as informações sobre essa droga que foi apreendida pela Polícia Civil. Ele volta agora com as informações por telefone. Oi, Rafael, boa noite. Tá ouvindo? Tudo bem? Boa noite para você, Jéssica. Boa noite a todos que acompanham o MTV News, a análise da notícia. Nós tentamos contato mais cedo, a internet está um pouco ruim aqui, mas a gente está voltando com mais informações a respeito do que aconteceu agora à tarde. A Polícia Civil de Patos de Minas, através da delegacia aí de furtos e roubos, conseguiu localizar uma grande quantidade de drogas. Estava em tabletes, vários tabletes, cerca de 100 quilos de maconha, que estava vindo em 2 carros na BR-365. 2 pessoas foram presas. Aqui do meu lado está o delegado Dr. Érico Rodevalho, que acompanhou toda essa operação, está aqui então contabilizando, fazendo todos os trabalhos e vai investigar a procedência dessa droga, né, delegado? Boa noite para o senhor. A análise da notícia agora. O senhor dá mais informações a respeito como vocês conseguiram chegar através de informações a essa quantidade de drogas aí. Boa noite a todos. É com grande satisfação, né, que hoje a Polícia Civil retira aí cerca de 100 quilos de maconha que seriam destinados para Patos de Minas. É um brilhante serviço investigativo feito por uma equipe da Delegacia de Combate ao Tráfico de Drogas em nossa cidade, em que hoje nós tivemos o êxito realmente de uma abordagem com uma apreensão significativa de drogas. Então, a delegacia, desde o início do ano, vem realizando seus levantamentos e vem coletando informações. Dentre essas informações, né, hoje os investigadores conseguiram mais uma de que seriam, né, destinada uma carga de drogas a Patos de Minas, motivo pelo qual mais de 20 policiais civis diligenciaram no intuito de proceder à abordagem do veículo e evitar que essa droga realmente chegasse, né, com toda a expertise, contando com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Foi possível interceptar os 2 veículos pela BR-365 e proibir, né, realmente que essa droga fosse entregue aos consumidores. Então, hoje, né, são mais ou menos 100 quilos de maconha apreendidos pela Polícia Civil aqui em Patos de Minas. O que esses 2 suspeitos presos nessa operação de vocês disseram para os policiais? Eles falaram alguma coisa para onde estava levando essa droga? Olha, pelos levantamentos já feitos, né, e por tudo que desencadeou a operação hoje, a denúncia, né, averiguada e o levantamento investigativo feito pela Polícia Civil teria de que essa droga seria destinada de Uberaba a Patos de Minas. Portanto, hoje essas 2 pessoas, no momento da abordagem, ambos permaneceram em silêncio e não colaboraram com a investigação. Mas, né, a investigação ela é minuciosa, ela vai detalhar realmente quem é quem nessa dinâmica desse tráfico de drogas e com certeza, né, no decorrer do prazo legal aí a gente identificará todas as pessoas envolvidas neste tráfico de drogas, dando a devida consequência e quem sabe até mesmo prisão de todas as pessoas envolvidas. Ela seria distribuída em toda a região de Patos de Minas, aqui em todo Patos de Minas, o tráfico que é aquela pequena bucha que vai chegando aí nos consumidores. Essa droga seria distribuída em toda a área aqui em Patos de Minas, né? Hoje, Patos de Minas, o tráfico de drogas ele é interligado, né, em toda a nossa cidade. Então, o que a gente vem notando aí, que realmente ela poderia ser distribuída em todas as partes da cidade, né? Aqui hoje são 100 quilos de maconha apreendidos, com certeza seriam divididos entre pequenas porções e seria uma rede muito grande
que iriam usufruir, né? E infelizmente a Polícia Civil não deixou com que isso concretizasse. Bom, obrigado, doutor Érico Rodovalli, pela entrevista. Parabéns pelo trabalho da polícia. É com você, Jéssica Ludmila, na análise da notícia. Boa noite. Obrigada, Rafael. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o quadro Análise da Notícia e muito mais informação. Estamos de volta com o NTV News e comentando as principais notícias de Patos de Minas e região. Ludmila, de volta aqui comigo, e teve mais uma pesquisa eleitoral divulgada aqui em Patos de Minas, né? Exatamente, Jéssica. A segunda realizada pelo Instituto Veritá, realizada em Patos de Minas, analisando aí a corrida eleitoral para a prefeitura do município. E essa pesquisa, Jéssica, ela foi realizada entre os dias 26 e 29 de outubro e ouviu 504 pessoas. A gente vai ver o resultado dessa pesquisa e volta na sequência para alguns comentários. Analisando os votos totais, Béia Savassi continua na liderança das intenções de voto para a Prefeitura de Patos de Minas. Na primeira pesquisa, divulgada em 19 de outubro, a candidata tinha 40,3% das intenções de voto. Na do dia 2 de novembro, 37,1%. Falcão tinha 7,2% na primeira pesquisa, agora aparece com 17,5%. Na primeira pesquisa, Arnaldo Queiroz tinha 13,9% nas intenções de voto e agora 12,7%. Pedro Lucas antes tinha 2,5%, agora 3,6%. Hermano Caixeta tinha 1%. Na pesquisa do dia 2 de novembro aparece com 2,4%. A Águida Helena não apareceu na primeira pesquisa e agora tem 1,6%. A Adrian Paz, que também não pontuou na primeira, aparece na segunda pesquisa com 0,4% das intenções de voto. Frederico Galvão não aparece em ambas as pesquisas. Não souberam responder ou não responderam na pesquisa de 2 de novembro 13,5% dos entrevistados. Brancos ou nulos somam 11,3%. A pesquisa foi registrada no TRE-MG com o número 09375/2020. A margem de erro da pesquisa é de 4,4%. Resultados comparáveis, né, para a maioria dos candidatos. Pesquisa do Instituto Veritá, a gente percebe de novo, né, a Béia Savassi liderando a corrida eleitoral em Patos de Minas com folga. A gente tem uma tela aí para a gente analisar esses números também, mas a gente vê a Béia aí disparada na frente, mas a gente vê também um crescimento importante do candidato Falcão. Mas analisando ainda a Béia, se a gente colocar a margem de erro da pesquisa do Instituto Veritá, que disse que é de 4 pontos percentuais, essa margem de erro, 4,4%, a gente tem aí um empate entre a primeira e a segunda pesquisa quando se fala aí de Béia Savassi, mas a gente vê um crescimento aí do candidato Falcão. Na sequência aparece o Arnaldo Queiroz, que estava na segunda posição pela pesquisa anterior do Instituto Veritá, com 13,9%, e agora nessa segunda pesquisa divulgada ontem, a gente vê ele aí com uma diminuição de 1,2 pontos percentuais, mas dentro dessa margem proposta pelo Instituto, a gente vê, né, pouca alteração com relação ao Arnaldo. Não dá para a gente falar exatamente que o candidato assumiu uma curva de queda por essas duas pesquisas, dada a questão da margem de erro. Os demais candidatos, à exceção do Frederico, pontuaram, tiveram crescimento ou pontuaram, né? O Pedro Lucas cresceu, o Hermano também, a Águida Helena e o Adrian Paz, que não haviam tido intenções de votos na primeira amostragem, nessa aparecem.
e a exceção do Frederico, que ainda continua com a candidatura indeferida com recurso no TSE, não apareceu aí nessa pesquisa do Instituto Veritas. A gente sabe que estamos aí numa contagem regressiva para as eleições municipais, mas essas semanas serão decisivas aí para os candidatos. Vamos ver quais serão as estratégias de cada um para ganhar aí os eleitores, já que tivemos quedas também com relação às pessoas que não souberam responder ou as pessoas que disseram que vão votar brancos e nulos, uma diminuição com relação à pesquisa anterior, mas ainda somado aí é um percentual significativo. Jéssica. A gente continua, Ludmila, falando ainda sobre essa questão das eleições e faltam poucos dias, né? Os preparativos nos cartórios eleitorais seguem a pleno vapor. Nessa terça-feira, as urnas eletrônicas passaram por programação para serem distribuídas às zonas eleitorais do município e da região. Vamos ver. O trabalho de programação das urnas eletrônicas se estendeu por toda a manhã desta terça-feira para cadastrar os dados necessários à votação, que ocorre no próximo dia 15 de novembro. A urna eletrônica hoje, inclusive, nós já estamos inseminando-as, ou seja, colocando os dados de eleitores e candidatos em cada uma das urnas para que elas já fiquem prontas para serem utilizadas no próximo dia 15 do 11. Nós lembrando aí a ordem de votação, primeiro vereador, né, de 5 dígitos, o número do vereador, depois o candidato a prefeito vai receber o voto. Serão em torno de 400 urnas eletrônicas distribuídas nas zonas eleitorais da região. Estamos trabalhando em torno de 400 urnas eletrônicas, são várias sessões eleitorais, em que pese, né, a gente tenha diminuído um pouco essa quantidade de urnas, já que houve essa possibilidade de aumentar o número de eleitores por sessões, evidentemente que, como consequência de tudo isso, diminuiu um pouco dessas urnas eletrônicas. Mas é uma quantidade muito grande de urnas que a gente trabalha, mas dentro de um planejamento, todo o nosso sistema de votação eletrônica já está todo preparado. Feita a programação, as urnas serão lacradas e distribuídas para as zonas eleitorais dos municípios de Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté e Varjão de Minas. Nós já estamos nessa parte final, que é a preparação das urnas eletrônicas. Ainda tem esse certo prazo, mas as urnas já ficam prontas e a gente vai ter mais um acesso a essas urnas para conferir. Hoje nós recebemos todos os dados oficiais, mais ou menos no dia 11 nós vamos abrir de novo essas urnas, ligá-las e verificar se os relógios continuam trabalhando da forma correta, que tem o horário correto, para ter certeza que as urnas eletrônicas cheguem na sessão eleitoral em pleno funcionamento, com todos os dados oficiais, para que o eleitor possa exercer normalmente o seu direito de voto. Pois é, Ludmila, nessa reta final, as notícias envolvendo o pleito são cada vez mais frequentes. E aí é uma fase importante, acompanhada, então, pelo pessoal do cartório eleitoral e da Justiça. Sim, é preciso, como bem disse o Gilson, fazer esse carregamento, a testagem, a aferição de cada urna para evitar o máximo de problemas no dia da eleição. A gente sabe que pode acontecer pontualmente com uma urna ou outra, problemas, necessidade de troca, mas o TSE, a gente até fez uma reportagem dias atrás aqui no NTV News, garante de novo que o sistema de eleição no Brasil é seguro. Quando a gente acompanha nos Estados Unidos, candidatos aí questionando sobre essa forma de eleição por lá, que ainda tem, né, essa questão do voto manual e a forma como foi feita na pandemia, com drive-thru para poder as pessoas elegerem os seus candidatos ou o seu candidato a presidente da República numa eleição que é indireta, que é um sistema um pouco diferente, mas questionando o sistema eleitoral lá. Isso a gente vê muito na fala do Trump, mas no Brasil a gente, pelo menos, o TSE garante, todas as pessoas envolvidas com as eleições garantem que esse processo tecnológico é seguro, por isso esse carregamento, por isso esse zelo, esse cuidado, mesmo bem antes do prazo, e a distribuição também dessas urnas com tempo largo, com tempo hábil, para evitar o máximo de intercorrência
no pleito que acontece no dia 15 de novembro. Ludmila, por hoje a gente encerra aqui, né? A gente volta com mais informações amanhã e como hoje é terça-feira, já quero saber aqui de antemão o que tem no Espaço Feminino. Jéssica, a gente vai falar de várias coisas amanhã no programa, uma delas, inclusive, você aí de casa, aproveite para participar, porque estamos na contagem regressiva da promoção Cantinho com Amor, onde a gente quer ver um espaço que seja da sua casa ou do seu local de trabalho transformado. Sabe aquela bagunça que a gente deixa em determinados locais da casa, Jéssica? Seja na despensa, no guarda-roupa, mesmo no quartinho da bagunça, que a gente tenta organizar, mas nunca acha jeito para aquilo. A gente convocou uma profissional e a gente está fazendo uma promoção super bacana que vai contemplar aí 3 telespectadores e do Espaço Feminino, obviamente, mas tem que ir lá no Instagram, @Ellen Organiza, seguir as regrinhas para participar dessa promoção que depois a gente vai mostrar também a organização e de quebra todos os telespectadores ganham muitas dicas com esse processo de organização. Também a gente vai falar, Jéssica, você já percebeu que muitas mulheres estão assumindo os cabelos como eles são naturalmente? Já percebi sim, deixando o cabelo mais natural, com a cor mais natural e isso é bom também, né? O aspecto e tudo, a gente vai falar desse processo que também, tanto essa mudança requer o acompanhamento de um profissional, bem como depois, quando a pessoa tem esse cabelo do jeitinho que ela quer, do jeitinho que era antes de qualquer processo químico, precisa também de cuidados. A gente tem várias dicas amanhã no programa que começa às 18 horas ao vivo aqui pela NTV. Todo mundo à vontade para assistir também além do canal 8.1, também pela internet, ntv.tv.br, pelas redes sociais, @NTV Patos de Minas, e eu espero todo mundo. Beijo, por hoje é só. Tchau, tchau. Pois é, e mais informações você confere também pelo portal Pato Já, acesse. Eu volto amanhã às 19 horas e te aguardo também. Tenha uma ótima noite.